Romanos. Nós vamos nos atentar no capítulo 3 dessa carta. Romanos, capítulo 3. Pela graça de Deus, nós iremos observar toda a passagem, todo o capítulo 3, mas nós vamos dividir, para que os irmãos entendam. Romanos, capítulo 3. Diz o seguinte: qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante da Tua revelação, e pedimos que o Senhor fale o nosso coração, o Senhor mude o que precisa ser mudado em nossa vida. Ó Deus, que nós possamos entender a justificação pela fé. Que nós possamos entender o que o Senhor nos ofertou gratuitamente através da Tua morte na cruz. Abre os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento para que a gente veja o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isso que nós pedimos com o coração cheio de fé e esperança. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos. É um dos meus livros bíblicos favoritos. E ele é um livro que se caracteriza por a sua complexidade. Romanos é difícil de entender, não é fácil. Tanto é que quando algum novato na fé pede uma recomendação, qual livro da Bíblia eu devo começar? Você jamais deve indicar Romanos para ele, que ele não vai entender nada. É complexo, é difícil. Para vocês terem ideia, dentro da teologia, a carta aos Romanos é considerada a primeira teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É basicamente uma obra dessa finura aqui, de teologia, onde a gente pega todas as doutrinas bíblicas e sistematiza elas, coloca tudo em ordem. O que a Bíblia tem a dizer sobre Jesus? O que a Bíblia tem a dizer sobre os anjos? O que a Bíblia tem a dizer sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, sobre qualquer coisa? A gente vai categorizando e sistematizando essas coisas. Isso é teologia sistemática. E Romanos é entendido por muitos como a primeira teologia sistemática. Eu amo teologia sistemática, eu amo doutrina, e Romanos é prato cheio para mim. Eu amo de paixão mesmo. E nós estamos diante de um capítulo central na carta de Paulo aos Romanos. Aqui ele apresenta o tema central dessa epístola. Se você olhar para Romanos, pode ter bem claro na sua mente que o tema principal é 2 pontos. Justificação pela fé. De novo, o tema central da carta de Paulo aos Romanos é justificação pela fé. Eu temo que muitos aqui não saibam sequer o que é isso. Mas não se preocupe. Essa noite você vai sair daqui entendendo o que é justificação pela fé. E se Deus quiser, se Deus permitir, se você ainda não foi justificado, você vai entender o que é isso. Você vai sair daqui justificado. Você vai sair daqui
salvo. Muito bem. Vamos olhar, então, propriamente essa passagem, mas antes de entrar nela, eu gostaria de apresentar, como de costume, o contexto para vocês, para você entender onde é que você está localizado. Né? Se eu te colocar, por exemplo, numa cidade que você nunca foi, numa determinada rua, e falar, fulano, dá seus pulos aí, vai em tal lugar. Você vai ficar perdido, você não vai saber por onde começar. Por isso é importante contexto, contextualização. Olha, por favor, o capítulo 2. Vamos voltar um pouquinho aí para entender o que o apóstolo Paulo está falando. Eu peço que você acompanhe a partir do versículo 1 do capítulo 2. Diz o seguinte, Romanos 2, 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que o leva ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter o coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Versículo 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. O que Paulo vai começar a afirmar aqui no capítulo 2 de Romanos é que Deus não é parcial. Deus não veste a camisa de nenhum time. Deus olha para a humanidade e ele não assume nenhum lado. Politicamente falando, ele não vai para a direita e ele não vai para a esquerda. Ele não olha para um grupo e fala, esses aqui, beleza, vamos para cá, tá salvo aqui. Ah, esses aqui, não. Paulo vai dizer que todos estão debaixo da mesma sentença. E Deus trata exatamente igual a cada um. Versículo 11 de novo. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata. Deus não trata de forma alguma. E aí você pergunta, Israel, te peguei. A Bíblia não fala sobre o povo de Israel, os judeus, povo amado de Deus, Israel escolhido, Davi, um dos maiores reis dos judeus. Sabe o que ele falou sobre Israel? Vai lá em 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, capítulo 7. Volta lá atrás, Antigo Testamento. Vamos ver o que Davi fala sobre Israel. 2 Samuel, capítulo 7. Você começar a ter uma ideia sobre o quão especial é esse povo. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 23. Olha só o que o rei Davi vai falar sobre Israel, sobre o povo judeu. Segundo Samuel 7, 23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, não tem igual. A quem Deus foi resgatar para ser o seu povo. E aí, o que você responde a essa pergunta? Quem há como Israel? Quem há? Trata-se de uma pergunta retórica, não tem resposta. Não há povo como o povo de Israel. É gente única na terra. Por quê?
Davi explica. Fizeste para ti mesmo um nome, fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Versículo 24, olha, para arrebentar a boca do balão. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Deus se estabeleceu como o Deus de Israel por 10 minutos? Por 1 hora? Um mês? 100 anos? Não. Para sempre. Para sempre. O povo de Israel é povo de Deus para sempre. Volta lá para Romanos, capítulo 2. Ok, com isso em mente, tá. E os judeus? Eles não têm alguma coisa especial, não? Eles não são, poxa, já que a palavra está dizendo que eles são gente única na terra, eles não são especiais? Eles não são diferentes? Paulo vai apresentar um caminho diferente. O judeu também tem muita coisa na conta dele. Ele tem muita coisa errada aqui nas costas. Vamos ver. A partir do versículo 17, falando sobre os judeus, o povo de Israel. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Judeu, israelita, você tem a lei debaixo do braço. Você ensina os outros, mas você não pratica o que você ensina. Você fala, fulano, não cai nesse buraco aqui, não, mas você vai igual um doido caindo para esse buraco. É essa hipocrisia que Paulo apresenta aqui. Os judeus, apesar de serem povo de Deus escolhido, com a lei debaixo do braço, falando, não, a gente serve a Deus, aqui deixa com nós. Paulo vai dizer, você não cuida nem de você. Você não ensina nem a você mesmo. Olha o que ele diz aí. Você que prega, versículo 21, você que prega que não se deve roubar, você rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Não dá para entender o povo de Israel. Gente única na terra, como Davi diz. Ainda assim, pecava contra Deus, era hipócrita e estava debaixo da mesma condenação que a galera toda. Judeu não é diferente da gente. E de novo, para arrebentar a boca do balão, versículo 24, para não restar dúvida. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Os gentios, todos aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel, brasileiro, francês, alemão, italiano, a galera toda, olha para o judeu e fala, esse aí? Esse aí que é o povo de Deus? Gente única na terra? Essa galera aí? Que mata os outros, lança bomba? É essa galera? Esse é o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? E o nome de Deus é blasfemado dia após dia, por causa do mau testemunho desse povo. No versículo 25, em diante, Paulo vai falar sobre algo que o judeu gostava demais da conta, por mais estranho que isso aqui possa parecer. Para a gente é estranho. Paulo vai falar sobre a circuncisão. Os homens aí já até torcem o nariz assim. Circuncisão, para quem não sabe, é um procedimento na genitália masculina, que você tira o excesso de pele do prepúcio e corta aquilo. E nos tempos bíblicos era na base da navalha mesmo. Era assim, você imagina o quanto doía. Mas era algo instituído pelo próprio Deus, como sinal de que aquele povo era o povo de Deus. Deus falou, você vai circuncidar todo macho ao 8º dia.
Vai ser um sinal de que ele é meu. Todo macho israelita deveria ser circuncidado. Inclusive, sabe um personagem bíblico ilustre que foi circuncidado? No Novo Testamento? Jesus de Nazaré. Jesus é circuncidado, porque ele é judeu. Ok? Então, se você não sabia, Jesus é circuncidado. Muito bem. Por que Paulo está falando sobre isso? Circuncisão. Que estranho, né? Sobre um procedimento desse. Irmãos, a circuncisão era vista como o povo de Israel, como algo assim, os caras se vangloriavam naquilo. Pô, a gente é circuncidado. A gente é diferente dos gentios aqui. Inclusive, vamos voltar lá no rei Davi de novo. Você lembra o que Davi chamou Golias? Quando Golias estava falando abobrinha para os exércitos de Israel? Você lembra da história lá em 1 Samuel, capítulo 17? O que ele chama Golias para ofender ele? Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 17. Para você ver como é que judeu gosta de circuncisão, desse sinal da aliança. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse filisteu incircunciso? Quem é esse camarada? Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo, o exército de Israel? Incircunciso. Era utilizado como uma forma depreciativa. Ah, fulano ali, ele é incircunciso. É por isso que nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos, tinha uma confusão, porque os judeus que se convertiam a Jesus, muitos deles pensavam que os gentios, homens, né, eles tinham que circuncidar, tinha que permanecer com esse sinal. Inclusive, o primeiro concílio, a primeira reunião, a primeira assembleia da igreja de Cristo, está lá em Atos 15, foi para debater essa temática. É preciso ou não é? Nós vemos posteriormente na história que a decisão foi não precisa. O cristão não precisa circuncidar. Muito bem. Então, volta lá de novo. A gente vai ficar nesse vai e vem, ok? De novo para Romanos capítulo 2. Então, nós vemos que a circuncisão era algo maravilhoso para o judeu. O judeu olhava a circuncisão assim e falava: Paz, a gente é circunciso, sai para lá, vocês é incircunciso. E é isso aí. Versículo 25. A circuncisão, Paulo vai dizer, capítulo 2, lembrando. Capítulo 2. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão, já se tornou incircuncisão. Você já virou Golias. Você já virou inimigo de Deus. Você já está afrontando o Deus vivo. Se você não pratica a lei, se você não pratica a lei. E aqui, ô John, grava isso aqui que eu vou falar sobre lei. Você vai me ajudar daqui a pouco. Você vai ver, a gente vai fazer um teatrinho aqui. E que bom que você está de branco. É muito bom que você está de branco. E eu estou de preto, você vai entender o porquê. Muito bem. Já se tornou incircuncisão se você não pratica a lei. Versículo 26. Portanto, se a incircuncisão, se o ser Golias observa os preceitos da lei, não será incircuncisão considerada como circuncisão? Não tem uma troca e uma permuta? Ou seja, eu sou judeu, sou circuncidado, mas eu não pratico a lei. Opa, eu passo para outro time. Mas o outro time é incircunciso e é um camarada que anda ali na lei. Opa, passou para outro time. E fica essa troca. E fica aquela coisa. E fica aquela confusão. Vamos lá.
Versículo 27. E se aquele que é incircunciso, o Golias, por natureza, cumpre a lei, certamente, judeu, ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, hebraico aqui, e a circuncisão, você é transgressor da lei. Versículo 28, Paulo expande o conceito de circuncisão, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Lá embaixo, nos Países Baixos, não é só isso. Não é só isso. Mas é o que, Paulo? Então, porém, judeu, versículo 29, para terminar, é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito Santo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. E assim, nós terminamos o contexto. Isso aqui é só o contexto, gente. A gente vai entrar no texto mesmo daqui a pouco. Isso aqui foi só uma contextualização, tá bom? E aí você já começa a perceber a vibe da teologia sistemática. Né? Não é livreto, não, é trem bruto mesmo. Pronto, a gente termina esse capítulo com algumas dúvidas na nossa mente. Ok, Deus tem esse povo aí de Israel, os caras é todo errado. Que vantagem tem ser judeu? Que vantagem tem de ser povo da nação única na terra? Que vantagem? Paulo, ele vai antecipar essa sua pergunta e ele vai responder aí no capítulo 3. Vamos lá. Resposta. Ou melhor, a pergunta: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí você já imagina: nenhuma. Não serve para nada. Não serve para nada. Mas no versículo 2, Paulo diz: muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aí Paulo buga a nossa mente. Está vendo por que Romanos é complicado? Ele vai um capítulo inteiro falando que circuncisão tem que ser do jeito certinho, é do coração, é do espírito. E você chega no final do capítulo e fala assim: para que serve isso então? Para nada. Mas ele fala: não, serve sim. Para muita coisa. Para muita coisa. Primeiro, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que significa isso? O que é oráculo? Basicamente, oráculo é a mensagem divina. Você pega tudo que o profeta Isaías falou no Antigo Testamento, você pega tudo que Davi, como a gente viu, falou no Antigo Testamento, você pega Abraão, Isaac, Jacó, Ageu, Naum, Sofonias, toda essa galera do passado. Eles transmitiram os oráculos de Deus. É a mensagem, é o evangelho, é a lei. Bíblia, praticamente, é a mensagem divina. A mensagem de Deus foi transmitida à humanidade através dos judeus, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Paulo, o pastor, é difícil entender Paulo? Ele buga a nossa mente, ele vai para um lado, mas depois ele volta no outro. Versículo 3. E então? E daí? Se alguns não creram desse povo escolhido, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Será que a infidelidade dos judeus a Zé da Garapa acaba com tudo? Coloca areia na cerveja, acabou tudo, acabou a festa? Será? Paulo vai responder. Versículo 4. De modo nenhum, de forma alguma. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Que Deus seja verdadeiro e que você seja mentiroso. Que todos os judeus sejam mentirosos e Deus permaneça verdadeiro. Irmão, a sua falta de caráter não muda o caráter de Deus. Quando você comete um pecado, isso não mancha Deus. Isso mancha você. Isso mancha o seu coração. A sua infidelidade não muda quem Deus é. Paulo vai dizer a Timóteo, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece o quê? Fiel.
Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Versículo 5, Paulo prossegue. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. O que Paulo vai trazer aqui é o seguinte: eu sou pecador, eu sou incircunciso, eu sou todo errado, mas isso revela quem ele é, um ser justo e santo. Por que ele está reclamando? Por que eu sou condenado como pecador? O que eu fiz? Se eu fazer coisa errada evidencia quem ele é, se o meu negativo evidencia o positivo dele, por que ele está reclamando? Por que Deus está irado? Por que ele olha para a humanidade e fala, não estou satisfeito com o que eu estou vendo? Eu vou além. Deus está odiando o que ele está vendo. Ele está irado. Paulo vai dizer lá no início de Romanos, porque a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade humana. Deus olha para a gente, irmãos, esquece esse Deus dos Simpsons, no trono lá, barbinha branca, passa a mão na cabeça de todo mundo, bora, entra, vamos para o céu, vamos para o céu. Deus não é assim. Deus olha os pecadores e ele sente ira, indignação. Um pecadinho contra um Deus triplamente santo é infinitamente ofensivo. Muitos perguntam, por que o inferno é eterno? Sabe por quê? Porque a sua ofensa é eterna. Um pecado mínimo que seja, que você comete contra um Deus santíssimo, que os serafins não conseguem nem enxergar, nem olhar para a face dele, tão santo que ele é. Eles se escondem de medo. Um pecadinho já ofende esse Deus infinitamente. E a punição tem que ser infinita. A punição é infinita. E tem um agravante. A gente comete só pecadinho? Só manchinha? Faz. Não vou nem falar nada. Muito bem. Versículo 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda estou sendo condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? Você conhece gente assim? Fala assim, rapaz, Deus é bom. Deus é bom. Chegar no final da vida lá, ó, fico de joelho ali, ó, Deus, por favor, dá uma chance, me perdoa, sei que o senhor é pai, sei que o senhor cuida de mim. Aí você vê o histórico da pessoa, é um demônio encarnado. Pessoa. Você conhece gente assim? Deus é bom. Deus vai arrumar tudo para mim, a minha documentação, vou entrar no céu quando eu for morrer. Irmão, você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que você vai morrer. Alguns dias atrás eu fui num velório de alguém novo. Eu estava conversando com essa pessoa dia desses aí. Hoje está debaixo da terra. Não espera. E você vai entender por que você não pode esperar. Mais para frente a gente vai falar por que você não pode esperar. Não espera. Você sabe que as coisas entre você e Deus não estão bem. Conserta hoje. Amanhã seu coração pode parar de bater. E você vai para debaixo da terra. E você vai abrir os olhos aonde? Qual o lado da eternidade? No fogo ou na glória? Só Deus dirá. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós, judeus, alguma vantagem? Lembrando que Paulo é judeu. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, gentios, alemães, franceses, italianos, espanhóis, brasileiros, portugueses, estão debaixo do pecado. Como está escrito, prepara a cabecinha agora. Para você que se considera florzinha de Jesus, olha o que Deus tem a dizer sobre a humanidade.
Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a humanidade. Esse sou eu, é você. Ah, Israel, mas não, e também não, aí você me quebra. Tá, tudo bem, isso aqui não é você não, isso é pior que isso aqui. Isso é pior que isso aqui. Muito, muito, muito pior. Versículo 19, está chegando a hora do teatro, John, prepara aí. Versículo 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz. Presta atenção nisso. Sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. A galera toda está debaixo da ira de Deus. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Está todo mundo condenado. Todos sejam culpáveis diante de Deus. Versículo 20. Porque ninguém será justificado, grava por favor essa palavra, justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Uai, Israel, a lei não salva não? Os 10 mandamentos não salva não? O que eu vou arrumar? Como é que eu entro no céu? E aí eu vou chamar meu ator aqui agora. Chega aí, John. Pessoal, imagina. Chega mais para cá. Imagina que o John é a personificação da lei de Deus. Então, os 10 mandamentos, imagina que está tudo escrito aqui. E que bom que ele veio de branco, por quê? Branco significa pureza, simplicidade, pureza. Então, imagina que está aqui: não roubarás, não matarás, toda a lei de Deus, toda a lei que revela o quão Deus é santo. Ele é a personificação da lei. E aí, Paulo, em Gálatas, vai apresentar um conceito muito interessante. Ele vai falar que a lei, ela acompanha a gente numa caminhada. Então, vem para cá, John. A gente continua sendo macho, mas vamos fazer isso aqui. A lei é isso aqui. A gente vai. Eu sou pecador. Eu estou de preto, estou todo sujo de pecado. Estou todo cheio de pecado. E a lei está aqui. Está caminhando comigo, na minha vida, tal. Eu olho para a lei é bonitinha e tal. Aí tem essa linha aqui. Aí eu passo ela. Aí eu falo assim: bora, fica aí. Bora, lei. Vamos prosseguir. Tem um céu, um paraíso aqui, Deus. Você me ajuda a entrar aqui, passa dessa linha. O que a lei diz? Fala, não. Não. Você não pode passar dessa linha. Não. Por exemplo, o pastor pentecostal fazendo uma entrevista, não parece? Dessa linha você não pode passar. A partir da morte aqui você não me conduz a Deus. A lei não salva ninguém. A lei não salva absolutamente ninguém. A lei te acompanha até o final da sua vida, mas ela não é capaz de te salvar. Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por merecimento, ninguém é salvo pela pureza da lei. A lei é maravilhosa, é branquinha, é pura, é perfeita. Como é que está o meu estado? De sujeira. Eu estou todo sujo de graxa e sujeira de pecado. A lei não me acompanha, a lei só vai até esse ponto aqui. Pode sentar lá, lei? E aí você me pergunta, quando eu passo a linha da morte e chego na eternidade, o que eu vou arrumar? Sem lei? O que eu vou arrumar? Diante de um Deus santo e justo, passei a linha, estou vendo a Deus, eternidade, mas eu estou todo sujo de pecado. O que eu vou arrumar? Já que a lei não me salva. Eu louvo a Deus mesmo,
pelo versículo 21 em diante. Dá uma olhadinha comigo. Mas agora, sem lei, a lei ficou para trás. A justiça de Deus se manifestou, aleluia, glória a Deus, a justiça de Deus se manifestou como? Sendo testemunhada pela lei, a própria lei e os profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Quem salva é Jesus. Quem declara o pecador inocente é Jesus, não é a lei, não é as boas obras, não é diploma, não é postura, não é coaching, não é dinheiro, não é nada disso. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, você está me vendo aqui cheio de pecado, todo preto, cheio de sujeira, diante do santo e perfeito juiz que está no tribunal dele, eu sou culpada. Não tem salvação. Tanto pela lei, quanto qualquer argumento que eu possa direcionar esse juiz. Só que à destra dele, do lado direito, tem uma pessoa. Tem um advogado. E esse advogado, naquele cenário de julgamento ali, júri, todo mundo te olhando, ele começa a descer da tribuna e ele chega perto de você. Coloca a mão no seu ombro. Esse advogado é Jesus Cristo de Nazaré. E como é que ele é o nosso advogado? Como é que ele pagou o preço? Como é que ele é capaz de chegar perto de mim e tocar no meu ombro e me purificar de tudo isso? Através da sua morte na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz, ali não é um professor morrendo, não é um mestre, não é um filósofo, não é um mártir, como as universidades gostam de falar. Não, é o Filho de Deus, que está à destra de Deus, que desceu e se entregou como sacrifício por você. Jesus morreu em seu lugar. Jesus pagou a penalidade, o preço capital pelo pecado. Para remissão de pecados precisa haver o quê? Derramamento de sangue. Ele derramou o sangue por causa das suas transgressões. Porque você está todo preto diante dele. Você está todo sujo. Você é culpado diante de Deus. Israel, como é que eu sou declarado justo? Como é que eu faço para ser salvo? Você crê em Jesus? Quando você pensa em Jesus morrendo na cruz, qual é a sua postura em relação a ele? Você duvida? Você duvida que ele é poderoso para te salvar? Você duvida que, não sei, você fica assim? Ou você crê? Você consegue olhar para aquele homem sendo crucificado e acreditar, não, eu creio. Eu creio que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o meu. Eu creio que eu estou cheio de culpa, cheio de erro, cheio de falha, mas ele me purifica. Ele me redime. Ele me limpa de todo e qualquer pecado. Você crê? Você diz amém para isso? No final das contas, Deus sabe o que está aí no seu coraçãozinho. Mas aqui, deixa eu te falar um negócio. Não tem como você ser salvo, como você acordar lá na eternidade, no bem bom, se você não passar por Jesus. Não tem como. Não tem como. A forma pela qual nós somos justificados, declarados justos diante de Deus, é pela fé em Jesus. Justificação significa tornar alguém justo. É ter uma placa de condenação sobre a sua cabeça, condenado, réu,
culpado, cheio de pecado. E Deus vai lá e muda a chave, muda essa placa e coloca justo, aprovado, meu filho, meu servo, minha ovelha, aprovado. Antes estava vermelho de negação, agora está verde. Você foi declarado justo. É uma mudança legal, jurídica, é uma mudança de status. Eu acho que eu não vou perguntar nem isso, porque acho que só a galera mais nova que vai conhecer aquele anime, Death Note. Alguém já viu? Tirando vocês dois, seus nerds, alguém já viu Death Note? É basicamente um desenho que, enfim, tem muita coisa, acontece muita coisa, mas tem um momento lá que você consegue olhar a quantidade de tempo de vida em cima da cabeça da pessoa. É um anime todo errado, que você escreve o nome da pessoa no caderninho e você mata ela, pra você ter ideia. Mas é muito interessante. E você consegue olhar a quantidade de tempo de vida que a pessoa tem. Se você conseguisse ter esse olhar agora, sobre a cabeça do seu irmão, sobre a sua própria cabeça, o que você ia ver em cima? Condenado ou justo? O que você ia ver? Eu espero que na cabeça de todo mundo aqui esteja bem bonito, bem glorioso, bem verde assim, justo, declarado justo, amigo de Deus por meio de Jesus Cristo. Para finalizar, agora é finalizar mesmo, tá, gente? Sobre Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, como oferta de apaziguamento no seu sangue, mediante a fé, pela fé. Deus fez isso para quê? Para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus, o próprio juiz, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele continua no trono justo, mas ao mesmo tempo ele desce, se faz homem e morre por mim e por você. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano. Por favor, se atente para isso aqui, versículo 28, a conclusão de tudo que eu falei até agora. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que ele não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Talvez você pense assim, e a lei? Você joga ela para escanteio e fica de fora? Não. Você confirma ela. Quando a lei demonstra quem você é, pecador que você é, ela cumpre o seu papel. Mas ela não te salva. Ela não te salva. Irmãos, quem salva é Jesus. Você tem Jesus no coração? Responda para você mesmo. Você crê em Jesus de verdade? De verdade? Se colocar uma espada na sua garganta agora e falar, vou cortar. Se você não negar Jesus, você morre. Responde aí para você. Você crê em Jesus? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que nós acreditamos em Ti. Nós cremos que o Senhor enviou Jesus, Teu Filho amado, para morrer em nosso lugar, para apaziguar a Tua ira, a Tua santa e justa ira contra o pecado. O Senhor veio para nos livrar do maior de todos os problemas.